A casa localizada no número 55 da Avenida Robert Schumann, na cidade do norte da França, era o lar da família do Ponte de Ligonnès, um casal com 4 filhos e 2 labradores negros. De acordo com relatos, eles pareciam ser uma família de classe média alta totalmente normal, vindo de um histórico respeitável e ativamente envolvida na comunidade local. Não eram pessoas que se envolviam em atividades ilícitas, tampouco quebravam a lei. Porém, em abril de 2011, tudo mudou quando ocorreu um dos crimes mais horríveis já cometidos na França. O endereço 55 da Avenida Robert Schumann, que antes era um lar familiar, passou a ser conhecido como a Casa do Terror. Xavier Pierre-Marie du Ponte de Ligonnès, o patriarca da família, era um conde de 50 anos, descendente de aristocratas franceses. Ele era um vendedor que havia tido algum sucesso em seus próprios empreendimentos comerciais. Sua esposa, Agnès Odonger, de 48 anos, que ele havia conhecido nos anos 1980, também trabalhava na empresa. A escola católica, que era conhecida por ser muito religioso, frequentando missa todos os domingos e liderando um grupo de estudo bíblico. Xavier e Agnès tiveram um relacionamento breve nos anos 80, que acabou abruptamente quando Xavier decidiu viajar pelo mundo. Ao retornar à sua cidade natal de Versalhes um ano depois, Xavier encontrou Agnès grávida de outro homem, carregando seu primeiro filho, Arthur. Apesar de ser fortemente desaprovado pela comunidade católica na época, Xavier escolheu casar com Agnès e concordou em criar Arthur como seu próprio filho. O casal se casou em 1991 e, entre eles, tiveram mais 3 filhos, sendo o mais velho Arthur, com 20 anos, trabalhando em uma pizzaria e estudando em uma faculdade católica privada. Seu segundo filho, Thomas, tinha 18 anos e estudava musicologia, enquanto a única filha do casal, Anne, tinha 16 anos e era uma estudante exemplar do 11º ano em uma escola católica particular. Ela também passava parte do tempo fazendo trabalhos de modelo para catálogos de vendas pelo correio. O mais novo da família, Benoit, de 13 anos, também frequentava a mesma escola que sua irmã Anne, assim como seu irmão Thomas, tinha uma paixão enorme por música, especialmente bateria. A vida continuava normalmente, com ambos os pais trabalhando em seus respectivos empregos e seus filhos frequentando suas várias instituições educacionais. Nada parecia fora do comum, até a tarde de 11 de abril de 2011. Os vizinhos começaram a ficar preocupados com a família do Ponte Ligonnès, já que a casa estava estranhamente silenciosa. A residência estava misteriosamente toda fechada, algo completamente incomum. Mesmo quando a família ia de férias, eles nunca fechavam as persianas das janelas. Um vizinho também notou um bilhete colado na porta da frente pedindo ao carteiro para não entregar mais correspondências na propriedade, o que por si só era muito estranho. Depois de 2 dias sem movimento na propriedade, os vizinhos preocupados entraram em contato com as autoridades, que subsequentemente chegaram à residência para averiguar o que estava acontecendo. Ao chegarem à casa em 13 de abril, a polícia local encontrou a porta da frente trancada e ninguém respondeu ao chamado. Como resultado, um chaveiro foi contatado e as fechaduras foram trocadas. Ao entrar, nada parecia estar fora do lugar, exceto que todas as camas haviam sido desfeitas e alguns armários estavam abertos. A polícia concluiu que a família havia saído de casa por conta própria, portanto, não havia necessidade de abrir uma investigação formal. Todos os carros da família, exceto um Citroën C5, estavam estacionados em seus lugares habituais. No entanto, era estranho, pois o Citroën era muito pequeno para acomodar 2 adultos, 4 crianças e 2 labradores. Não havia como eles terem viajado todos juntos no mesmo veículo. Nos dias seguintes ao desaparecimento estranho da família, vários parentes e amigos receberam cartas digitadas, supostamente de Xavier e Agnès, explicando sua ausência. No entanto, o conteúdo das cartas realmente intrigou a todos. As cartas, com 8 páginas de comprimento, afirmavam que Xavier era um espião da DEA nos Estados Unidos e que toda a família estaria fora por alguns anos, pois o disfarce de Xavier havia sido descoberto.
Portanto, ele e sua família tiveram que fugir do país, pois teriam ficado em perigo se tivessem permanecido na França. As cartas também falavam sobre mudar suas identidades sob um programa de proteção a testemunhas e afirmavam que eles provavelmente não teriam contato com a família e amigos no futuro próximo. Além disso, Xavier afirmava que os 2 labradores pretos, que eram adorados pelas crianças, foram colocados em um novo lar juntos. As cartas também detalhavam várias tarefas para os familiares e amigos executarem, principalmente sobre o que fazer com seus assuntos e propriedades. Xavier também pedia a cada destinatário que dissesse às pessoas que a família tinha se mudado para a Austrália devido a uma transferência de emprego e que mantivessem o conteúdo da carta em estrito sigilo. Cartas de natureza semelhante foram enviadas para a escola de Annie Benoit, bem como para o local de trabalho de Anias e os proprietários da acomodação de Thomas e Arthur na faculdade. Inicialmente, aqueles que receberam essas cartas não pensaram muito sobre isso. Xavier era uma pessoa excêntrica, e trabalhar para a DEA parecia uma possibilidade, apesar de quão inacreditável isso pudesse parecer. Ninguém realmente duvidava disso naquele momento, exceto a família de Anias, que ficou completamente perplexa com a carta e, subsequentemente, a enviou para o promotor em Nantes. A família de Anias achou estranho o fato de a família simplesmente ter se levantado e saído da França sem dizer nada. Eles sabiam que algo estava errado. Em 15 de abril de 2011, 4 dias após os vizinhos inicialmente contatarem as autoridades com suas preocupações, a polícia retornou ao Boulevard Robert Schuman no 255 para realizar novas buscas na propriedade. Durante a busca, descobriram que muitos dos porta-retratos da casa estavam vazios, sem fotografias, mas, além disso, nada suspeito foi encontrado dentro da casa. 3 novas buscas foram realizadas nos dias 18, 19 e 20 de abril, depois que os entes queridos de Anias insistiram que algo estava errado. Uma 6ª busca na propriedade foi realizada em 21 de abril, no mesmo dia em que foi lançado um apelo público, e só então a polícia encontrou algo que os deixou arrepiados. Enquanto investigavam o exterior da propriedade, a polícia descobriu um número de sacos de lixo lacrados enterrados em uma cova sob o jardim. Corpos enterrados ao lado de cada corpo havia um objeto religioso, como uma vela ou crucifixo, o que sugeria algum tipo de sepultamento religioso. Além disso, era evidente que havia uma conexão emocional entre as vítimas e o perpetrador, pois ele claramente desejava que suas vítimas tivessem um enterro religioso. A polícia vasculhou a casa e a área circundante em busca do último membro da família, Xavier, mas ele não foi encontrado em lugar algum. A partir desse momento, Xavier Dupont de Ligonnès se tornou o principal suspeito pelo assassinato de sua família. Um mandado internacional de prisão foi emitido para o fugitivo em 10 de maio de 2011, um mandado que continua ativo até hoje. A mídia apelidou a propriedade na Boulevard Schuman de Casa do Terror e Casa do Horror, mas à medida que uma tempestade midiática se desenrolava, os amigos e familiares de Xavier ficavam perplexos. Eles não conseguiam entender como um homem de família comum poderia ter cometido um crime tão horrível. Xavier passava muito tempo ajudando os outros, e era evidente que ele adorava sua família acima de tudo. O nome da família era extremamente importante para ele, então por que ele mataria sua própria linhagem? Xavier também nunca teve problemas com a lei, nem tinha conexões criminosas. Muitos achavam difícil acreditar que Xavier pudesse ter assassinado e enterrado sua família no quintal de casa, incluindo sua mãe e irmã. De acordo com elas, Xavier tinha problemas nas costas que o causavam muito desconforto, e o local onde os corpos foram enterrados, em um buraco sob o terraço, era muito baixo. Se Xavier tentasse enterrá-los ali, teria sentido uma dor excessiva. Sua mãe e sua irmã acreditavam que os corpos no quintal talvez nem fossem os da família Dupont de Ligonnès, alegando que as descrições de cada corpo eram imprecisas, apontando para uma autópsia negligente. Surgiram perguntas sobre um possível encobrimento, e algumas pessoas se perguntavam se a família teria fugido do país e simulado suas próprias mortes.
Autópsias foram realizadas nos membros da família do Ponte de Ligones e descobriu-se que traços de pílulas para dormir foram encontrados no sistema de todos os 4 filhos. Acredita-se que Anés não tenha recebido um medicamento, provavelmente porque usava uma máquina de apneia do sono durante a noite, mas ela desligou a máquina por volta de 3 de abril, provavelmente sendo a primeira da família a morrer. Os relatórios de autópsia também revelaram detalhes horríveis sobre como cada membro da família foi baleado com 2 balas na cabeça, usando um rifle calibre 22. A arma exata havia sido um legado de família passado para Xavier por seu pai apenas 3 semanas antes do massacre em março de 2011. Inicialmente, teorizou-se que todas as vítimas foram baleadas e mortas em suas próprias camas, mas não havia vestígios de sangue nos quartos, nem em qualquer lugar da casa. Ainda mais chocante, equipes forenses não encontraram nenhum traço de DNA, impressões digitais ou fibras de qualquer tipo nos restos mortais ou nas sacolas pretas encontradas nos locais de sepultamento sob o terraço. Nenhuma evidência apontava para Xavier do Ponte de Ligones como o autor do assassinato de sua família, e tampouco havia provas que indicassem um assassino não identificado como responsável pelo crime. As autoridades não tinham pistas e continuavam batendo em um beco sem saída em suas investigações. Era como se Xavier tivesse desaparecido no ar, nunca mais sendo visto ou ouvido. Surgiam várias teorias e especulações sobre o que poderia ter acontecido com ele. Alguns acreditavam que Xavier poderia ter fugido para a América do Sul em um navio cargueiro, possivelmente para lugares como o Brasil ou a Argentina, já que ele era multilingüe, falando francês, inglês e espanhol, o que lhe dava a habilidade de estar em qualquer lugar do mundo. Mesmo após mais de uma década desde os acontecimentos de abril de 2011, as respostas continuam escassas. As vítimas deste crime hediondo, Anés, Arthur, Toma, Anne e Benoit, descansam em paz, enquanto suas famílias e entes queridos ainda buscam por justiça e encerramento.